neve hoje lá. Nossa! Boa noite. Oi, Boa Boa noite, Boa senhor Carraro. noite! Como vai, Carraro? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Estou Nós aqui com estamos aqui você. falando do frio ainda. estamos aqui aquecendo. Aquecendo. O negócio tá feio aqui em Ouro Preto. Eu imagino. Obrigada por ter aceito o nosso convite para participar da live. Não, nossa, não, muito. Eu acho muito importante a gente poder estar conversando para as pessoas poderem entender o que vocês estão fazendo e o que vai ser daqui para frente. Essa nossa parceria, eu acho que eu acho que é a primeira live nossa, né? Acho que vai ter mais algumas, eu acho que para Temos que sim. a gente poder mostrar tudo aos poucos, né? E conversando e mostrando a história tão bonita que vocês estão fazendo. Obrigada. Mas a gente quer conhecer um pouco da história bonita que você vem fazendo. Conhecer os projetos. Então, não sei, acho que você podia contar um pouquinho da história do Instituto, como que ele surgiu, como que tem sido a atuação, para o pessoal conhecer. Claro. Bom, eu comecei mesmo pensar no Instituto, né? É bom porque aí o pessoal vai chegando e eu vou contando, porque a história ela é longa, então a gente vou começar lá. 14 anos atrás eu resolvi. Eu já morava aqui, né? Eu moro há 24 anos aqui em Ouro Preto, mas eu sou jundiaense, né? Mas eu vim para Ouro Preto e comecei a fazer uma pesquisa, e a minha pesquisa é realmente sobre esses lugares de enraizamento histórico. E eu sempre, nessa abordagem da obra urbana, né? Eu ficava muito. Eu falava, gente, não é possível que não exista um jeito de uma obra de arte ser colocada no meio dessa cidade, porque ela precisa andar também no tempo. A gente não pode viver só de passados, né? E minha pesquisa começou mesmo nesse lugar, nesse pensamento. É patrimônio cultural da humanidade, é intocável, mas como que a gente faz para isso andar, o contemporâneo chegar nesse lugar, né, do passado? E foi assim que eu resolvi também, e vendo outras instituições e acompanhando o mundo da arte, vendo toda essa questão da descolonização, né, nesse processo bruto que vem do Brasil todo, todas as instituições, os artistas, tem muita gente trabalhando em cima disso. E eu falei, gente, mas como vai trabalhar a descolonização se a gente não ir aqui, as pessoas não virem para esse lugar para ver, para rever essa história do Brasil? É impossível. É impossível descolonizar se não tocar na ferida. E aí foi que começou toda essa questão do Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto. O pensamento principal é esse, mas como fazer isso, né? Através do quê? E nada, para mim, né, na minha questão pessoal, é claro que a gente pensa em acervos, mas eu penso muito mais na pesquisa hoje, nas pesquisas que os artistas podem estar fazendo nesse território, artistas internacionais, artistas do Brasil, artistas locais. Então, começou tudo dentro dos programas de residência. Eu achei que esse seria a grande a ponte entre a arte e Ouro Preto, num primeiro momento. E Já faz apostei. o programa? Olha, a gente já fez 6 programas, já passaram
36 artistas pelo Instituto. Uau. Legal. E assim, desde 2020, que o Instituto ele foi fundado em 2016, eu demorei 4 anos para conseguir começar a captar. A gente conseguiu em 2020. Então, assim, nesse lugar, né? Porque existe também vários projetos, né? Além da residência. A residência, geralmente, são 6 artistas, 2 de Ouro Preto, 2 de Minas, 2 do Brasil. Tem algumas residências que ainda são projetos que a gente quer fazer, mas também com artistas da América Latina. Eu acho muito importante essa conversa entre Ouro Preto e América Latina. Então, isso também está dentro da minha visão. E, enfim, nós começamos também, estava na época da pandemia, eu fiquei desesperada, porque eu tinha acabado de montar a residência física, e aí veio a pandemia, eu falei, gente, nós vamos começar de qualquer jeito, vamos começar tudo via internet, a gente conseguiu fazer essas plataformas, e as plataformas fluíram muito bem, né? Tanto que a gente está aqui, né, agora, é uma coisa que deu certo. Mas hoje a gente usa mesmo a residência e os artistas vêm para cada um fazer a sua pesquisa. Hoje a gente teve esse ano aqui já 4 artistas de lugares diferentes do Brasil que foram indicados por instituições que são muito importantes nessa questão da descolonização, que é o Sertão Negro, Projeto Afro, deram indicações de artistas. Mas geralmente a gente faz, as residências são feitas através de editais. Eu ia perguntar isso, como é que os artistas eles chegam, se você que escolhe ou eles que procuram, né? Geralmente essa é a primeira edição que são artistas convidados. Uhum. Todas as outras edições foram através de edital. Legal. Ô, Bel, e como que funciona? Eles ficam um período aí, e aí, após a pesquisa, eles produzem. Eu não conheço. Assim, o que que acontece na residência? Então, por exemplo, quando os artistas chegam aqui, eles passam por uma série de encontros, que são encontros que esse núcleo curatorial do Instituto, ele apresenta para esses artistas. Então, cada um com a sua pesquisa. Então, por exemplo, nessa última residência, veio uma artista, a Joyce, de São Paulo, que ela está fazendo uma pesquisa ligada à autopase imperial. Então, tem alguns encontros que são encontros que todos os artistas vão, que são pessoas locais, da comunidade, artistas locais, pessoas de Ouro Preto, artistas, né, pessoas artistas, e aí cada um vai sendo indicado, né? A gente já vai colocando cada um no seu processo para fazerem cada um seus encontros conforme as suas pesquisas com as pessoas certas já, para que isso fique mais, né, seja mais tranquilo. E eles passam aqui 30 dias, 30, 40. Dessa vez os artistas, na hora de ir embora, ninguém queria ir embora. Eu falei, gente, mas vocês vão perder a passagem de avião, né? E aí todo mundo falou, não, a gente volta de ônibus mesmo. E no final ficaram quase 40 dias aqui na residência, porque a gente também tenta fazer esse lugar, né? Esse lugar também, eu sempre pensei muito no Instituto como esse lugar do aconchego, não sendo aquele cubo branco, aquele lugar onde as pessoas ficam meio receosas de entrar, mas aquele lugar que as pessoas querem entrar e querem ficar, sabe? Isso acho que eu consegui, ainda bem.
E aí os processos vão acontecendo, eles vão embora, às vezes precisam voltar, mas o núcleo curatorial acompanha os artistas até eles chegarem na obra final, né? Muitas vezes, às vezes, existem os processos também são muito importantes, os processos artísticos, os processos até chegar na obra de arte. Mas esse ano, se Deus quiser, a gente vai ter todas as obras finalizadas até outubro para a gente fazer o festival que a gente está querendo, que é o Ouro Preto Inevitável. E aí, o recurso que você capta é que garante nesse contexto. O artista, ele tem uma bolsa de estudo, assim, ele fica aí por conta do projeto. Exatamente. A gente capta recursos para dar uma bolsa de estudos para cada artista, para alimentar, para o transporte, para ele poder ficar aqui com todo o conforto e com toda a orientação curatorial. E também tudo se transforma. Nós temos toda a ação educativa do Instituto, e essas ações são transformadas em material didático para escolas. Hoje a gente tem mais de 900 professores cadastrados no programa educativo do Instituto. E aí esse processo vai para a ação educativa. O educativo tem também os curadores que são correlacionados ao educativo, que vão fazendo esses materiais. E vamos enviando para os professores, eles vão dando aulas, é toda uma cadeia alimentícia mesmo que vai acontecendo. E quando você fala artistas, engloba artistas plásticos, pintores, enfim, tá? Artistas visuais. Então pode ser da fotografia, pode ser das artes visuais, da pintura, da escultura, tem todos os da performance, tem várias possibilidades e todos são aceitos a partir do momento que essa pesquisa tem a ver com esse território, tem a ver com o processo. E todos eles acabam trabalhando numa obra única? Acontece isso? Não, geralmente os processos são unilaterais, né? Cada um faz a sua obra, e aí no final a gente junta e faz a mostra e mostra através das nossas exposições, que cada vez é num lugar diferente aqui em Ouro Preto, o resultado final das obras, né? Porque, por exemplo, eles chegam pensando que vão fazer apenas uma obra, mas aí acontece uma loucura, né? Os processos são muitas camadas, muito profundos, e acabam que cada artista sai com 2, 3 obras diferentes. Acaba tendo um processo criativo ali intenso e eles começam a produzir bastante, né? Isso é muito legal. E cada um já... Esse grupo que saiu, no final cada um saiu com quase 4 obras, cada um. Legal. Bel, eu queria tirar uma dúvida, porque você tem algo que me parece assim muito disruptivo, né? Que a proposta do Instituto é ocupar o espaço, né? Isso é uma coisa muito, muito interessante e muito fora da caixa para o que a gente... Porque dito o conceito de arte, né, de cultura, né? As pessoas geralmente elas vão até um lugar, né, para poder obras ser vistas e tal. Você pode dividir um pouco com a gente como é que é essa ideia, por como ela apareceu, né? Se você teve alguma inspiração, porque é muito interessante dividir aqui para quem está assistindo. Olha, há 14 anos atrás, quando eu comecei, eu tinha mesmo um propósito de ter essa sede. Não é uma coisa que eu não quero, né? Eu quero uma sede, mas é engraçado, né? O Instituto ele começa também a falar sozinho.
a querer as coisas, né? Uhum. Ele toma um corpo aí que quando você vê as coisas vão acontecendo de uma maneira que ele próprio vai num caminho que. E é engraçado que há 14 anos atrás, quando eu comecei, era até acho que uma Anastasia na época, o governador, ele queria que fosse, que o Instituto fosse com um projeto até do Paulo Mendes da Rocha. Eu tenho todos esses estudos, mas no final eu falei, gente, esse lugar ele precisa ser feito de um outro jeito, sabe? E aí eu falei, pera, eu preciso, eu tenho território, eu tenho tantos equipamentos aqui em Ouro Preto que não funcionam. Como que eu vou abrir mais um equipamento, entende? Eu acho que não funcionam do jeito que poderia funcionar e da forma que poderia. Então eu comecei a falar, peraí, mas qual que é a diferença entre o moderno e o contemporâneo? Como que eu posso estar lidando com com essa responsabilidade social minha que eu tenho, né, com um dinheiro que é um dinheiro da Lei Rouanet, que é um dinheiro público, sabe? Então isso tudo para mim é muito então no modernismo as instituições elas eram né, colocadas naquela forma piramidal, né, onde o diretor artístico, o curador né, estavam no topo daquela pirâmide, e eu falei, peraí, não, eu posso fazer de um outro jeito, de um jeito horizontal, onde todo mundo pode conversar e a gente pode ocupar esses lugares e trazer um feedback para esses lugares, né? Então, toda vez que existe uma amostra e a gente tem uma instituição parceira aqui, a gente sempre tem uma contrapartida com esse lugar, seja a pintura, seja arranjar um apoiador para ajudar na instalação elétrica do lugar, né? Nós estamos falando de um lugar onde, né, onde as construções precisam ser sempre conservadas, né, onde a gente está falando de um lugar que precisa sempre desse apoio, né, para que ele se estabeleça, né, nesse lugar que é Ouro Preto. E aí eu falei, não, vamos começar a ocupar vamos fazer essas parcerias e vamos começar a ocupar esses lugares e dar essas contrapartidas para esses lugares. E isso me deixa realmente num lugar muito único, eu acho. E vamos alimentar o site e transformar esse site num lugar onde você pode estar fazendo pesquisas, né? Você digita lá o nome do artista, eu ainda vou chegar nisso, porque o site ainda não é isso, mas é esse também, é esse teor, e é claro que a gente tem a residência, aí eu transformo a residência artística do Instituto também num lugar de encontro com a comunidade. A gente sempre faz umas conversas, as pessoas querem vir conhecer a residência, né? A residência é um lugar gostoso, igual eu falei, então as pessoas gostam de estar aqui, e isso para mim é muito legal, porque às vezes mesmo a gente está num lugar à noite, as pessoas já chegam e falam, ai, tá muito frio, ou vamos beber alguma coisa. Não, vamos para a residência do Instituto. Eu acho bonito, porque eu vejo que as pessoas querem vir para É assim conhecer. que assim a comunidade tem participado. Você falou que a comunidade participa, mas como a comunidade participa mesmo assim de todo esse processo? Tem a questão dos encontros aqui, né, com os artistas. Sempre quando os artistas estão hospedados aqui, a gente tem essa troca com a comunidade, de fazer os encontros, rodas de conversas. Então, isso é bacana. Toda vez que abre alguma exposição, alguma mostra, também existem as rodas de conversas nos lugares, com professores, com alunos,
com o público em geral, então sempre existem essas ações. Existem as oficinas também com os artistas, ou seja dentro da residência, ou né, com esses lugares que são nossos parceiros, como o IFMG, como a FAOP, o Museu da Inconfidência. Cada vez a gente vai fazendo as oficinas em lugares diferentes. Legal. Porque aí a gente. Pode falar, Sam. Não, fala depois eu pergunto. Eu falo que aí a gente começa a ver a importância disso para uma comunidade, né, para as pessoas em torno, porque isso pode, além de ser muito importante, acredito que seja muito importante para os próprios artistas, né, que estão ali, né, no meio daquele processo, mas fazer com que algumas pessoas daquela comunidade também surjam dê um estalo e elas comecem a querer também, sei lá, produzir. Quem sabe um novo artista sai dali no meio da comunidade, né? As pessoas estavam meio assim, talvez elas não tivessem aquela oportunidade, mas você, com todo esse processo, né, trazendo esses artistas do Brasil inteiro, talvez façam com que elas tenham esse estalo e comecem a participar mais e novos artistas surjam. Pra gente ver a importância disso, né? Sim, porque não tem como estar em Ouro Preto e não pensar no patrimônio. Uhum. E o patrimônio cultural aqui, ali tem muitas camadas, não é só o arquitetônico, né? A gente tem o sujeito patrimônio como nossa primeira salvaguarda do Instituto. Eu acho que a pessoa que mora aqui é o nosso primeiro patrimônio. Então, existem projetos do Instituto que também restauram, né, que fazem desse lugar, mas para nós o futuro está ligado às pessoas. Eu acho que também tem essa grande diferença, né? Porque no modernismo todo mundo pensava só na arquitetura, Ouro Preto pensando só num lugar como da arquitetura, né? Do Aleijadinho, né? Nesse lugar, até hoje, sim. Só que não existe patrimônio sem pessoas, né? As pessoas precisam estar nesse primeiro lugar e ser e ter essa estrutura, sabe, nossa do Instituto para trazer esse outro modo de pensar. Eu acho que a gente tem feito muito isso, sabe? Em 2023, na primeira Semana de Arte Contemporânea de Ouro Preto, tinham mais de 800 pessoas abrindo pela primeira vez, sabe, uma conversa, um diálogo com todos os artistas que haviam passado na época, quase 30 artistas dentro, pela primeira vez na história, fazendo um diálogo com todo o acervo do Museu da Inconfidência. Por ali passaram 80 mil pessoas, então eu fico pensando, sabe, muito sobre como a gente está fazendo um papel importante, sabe? Porque esse número de 80 mil é um número muito relevante. Sim. Sabe? Ô, Bel, esse ano vai ter Semana de Arte Contemporânea também, está previsto. A gente está prevendo a semana para o ano que vem. Esse ano a gente quer fazer Ouro Preto Inevitável, que é um festival menor. A semana ela já leva 10 dias, ela é grande. Então, esse ano a gente quer fazer uma coisa menor, que é o Ouro Preto Inevitável, um festival de 3 dias, conversando com todos os artistas locais, trazendo isso em voga, fazendo uma curadoria junto com a Brígida Campbell sobre território e fazendo mesas de conversas com bons mediadores para a gente poder entender o que acontece aqui com os artistas daqui, os artistas que já passaram por aqui, mas os artistas daqui também. E dar voz para esses artistas locais poderem contar suas histórias. Eu acho isso também muito importante, sabe? Porque Ô, Bel, já tem data? Vocês estão prevendo para quando? a gente está prevendo abrir no dia 10 de outubro. 10/10, no dia do meu aniversário, por sinal. Legal, legal. Vai ser um feriadão, não? Esse ano tá tão bagunçado de feriado. Dia 12 cai que dia? O dia 12 está caindo no domingo.
Só que é a semana do saco cheio, então tem umas coisas com o estudante que dá para a gente conseguir fazer os encontros se tornarem mais grandiosos, sabe? Então, por isso, essa data de outubro. Por que que Ouro Legal. Preto é inevitável? Ouro Preto inevitável. Ouro Preto é inevitável para as pesquisas. Não tem como, gente. E Ouro Preto inevitável também, trazendo essas vozes que moram aqui, que estão há anos vivendo de arte, mas que tem muita gente que ainda não conhece. Então, eu acho muito importante não só trazer os artistas daqui, mas dar voz para os artistas que estão mais velhos, dar esse tipo de abertura, sabe? E quando eu falo, né, eu tô em Ouro Preto, mas eu penso muito de uma forma nacional, né? Tem muito isso. O que eu chamo no Instituto de localização. É o global, o local falando com o global. Eu não faço nada aqui em Ouro Preto que não seja com uma divulgação nacional. Tudo é nacional para mim, porque Ouro Preto é um lugar, né, do mundo, é um lugar que pertencente a todos nós brasileiros, mas, né, também do mundo, né? Então as divulgações são sempre nacionais, então todo mundo vai ter acesso ao Ouro Preto Inevitável, com certeza, através das nossas divulgações, da nossa assessoria de imprensa nacional, tem todas essas questões. Legal. Não, eu acho que é uma boa desculpa para ir para Ouro Preto. Com certeza, com certeza. E é verdade, eu vi na primeira semana em 2023, que a gente fez a primeira semana, né? Assim, eu fiquei muito feliz, porque vieram curadores do Brasil inteiro, vieram artistas do Brasil todo mundo querendo entender o que a gente estava fazendo, e foi muito importante, né? Muito importante mesmo para entender o tamanho desse nosso sonho, sabe? Legal. Bel, dos projetos, né, que você nos apresentou, para mim, o Bom Será é o que eu mais gosto. Porque ele tem uma questão social muito relevante. Assim, ele conjuga arte e responsabilidade social. Você pode contar um pouquinho dele para as pessoas? Claro, claro. Bom, o Bom Será, né, ele começou com uma história, antes uma amiga, arquiteta, Malice Rocha, que começou com essa história do Bom Será, e infelizmente ela teve uma partida súbita durante a pandemia, mas ela era uma missionária, uma arquiteta missionária, onde ela ia atrás das comunidades, e a gente vendo esse levantamento do curso de restauro, de conservação e restauro do IFMG, a gente começou a perceber que existem muitas famílias vulneráveis morando no centro histórico. E aqui é um lugar onde esse enraizamento, ele é de verdade, sabe? A família, ela não abandona a casa que foi passada de pai para filho durante 100 anos, às vezes até mais. Ele quer permanecer aqui, ele quer permanecer na casa, e ele não quer vender a casa para alguém montar um restaurante, qualquer coisa assim. Ele quer permanecer aqui. E aí eu comecei a falar, eu quero visitar essas casas, eu quero ver como que é o estado disso, como que está acontecendo. E quando eu me deparei com o estado que essas famílias viviam e vivem, porque o projeto virou um programa, né, o Bom Será, eu falei, nossa, a gente precisa fazer isso acontecer de qualquer jeito. Porque, na realidade, o turista, ele passa pela fachada da casa, ele não tem ideia de como que está dentro. Porque as fachadas,
elas resistem ao tempo realmente. Só que o interior ele vai ficando insalubre. E essa pessoa moradora, ela vai ficando com problema no pulmão, ela vai ficando com problemas sérios de saúde, né? Porque aqui é o pau a pique, né? Toda a construção tradicional, ela vai despencando, aquilo vai virando um mar de lama. E as pessoas vão pondo papelão nas paredes para que elas não caiam, e vai virando uma loucura as casas. E aí foi aí que nós resolvemos fazer o Bom Será, oficinas de restauro, onde o canteiro vira um canteiro escola, com bolsistas, aprendendo o ofício dessa técnica tradicional. E hoje a gente já conseguiu entregar 3 casas até hoje. Temos mais 10 casas na fila, esperando, né? E também existe todo um processo educativo dentro desse canteiro, oficinas que acontecem, porque a comunidade pode participar, oficina na área de elétrica, na área de alvenaria, na área de marcenaria. O projeto é um projeto enorme, super complexo, mas assim, muito bonito, porque ele conecta a comunidade, sustentabilidade, entende? Alguém da família ajuda também dentro dos restauros, é passado para a família todo o processo de manutenção da casa, oficinas de manutenção, o pessoal do ensino médio, 30 estudantes também se envolvem com tudo, porque vai virando, você vai acha coisas da família, isso se transforma, tudo que é achado se transforma numa exposição itinerária dentro das escolas locais, Legal. junto com esse grupo de alunos que também recebem bolsa para fazer ação educativa e pesquisar toda a memória dessa família. Então, tem todas essas questões. As pessoas que participam, né, e passam a aprender um pouco dessa técnica de restauro, elas são da comunidade, elas são pessoas dali da região? São pessoas da comunidade, são alunos do ensino também técnico de conservação e restauro do IF, são arquitetos que querem entender como constrói, como restaura. Então, é uma procura, gente, assim, a gente tem uma demanda de mais de, assim, cada curso que abre para a comunidade é assim, 250 pessoas, e a gente não tem como. A demanda é muito grande, a gente precisa de um espaço enorme para poder dar a oficina. O pessoal fica até meio bravo, sabe? E aí eu falo, gente, calma, é por ordem de chegada, não tem como dar curso para Todo mundo. né? Como... Mas eu fico feliz também, porque a demanda é enorme, então eu vejo quanto esse projeto ele já ganhou 3 prêmios, ele é realmente uma potência, sabe, na cidade. Muito legal. É muito bacana conhecer um pouco mais a fundo, sabendo que a gente, com essa parceria, a gente tem a possibilidade de ajudar também a conseguir captar recursos com a nossa plataforma para conseguir botar isso tudo em prática, porque, como você está falando, ele não é só a questão do restauro, ele também tem uma questão de ensino. Às vezes tem pessoas ali, pelo que eu estou entendendo, pessoas ali que podem até aprender uma nova profissão, talvez, né? Ou que quem já tem, ele aprende novas técnicas que vai aplicar isso e deslanchar na carreira. Isso é muito importante, né? O pessoal que trabalhou comigo, até tô até precisando falar com ele, Yara, Matheus, Paulinha, no final eles fizeram um grupo
e eles vão fazer, eles estão restaurando várias capelas, várias coisas juntos, depois que eles fizeram o Bom Será juntos, né? Então isso é muito legal, sabe? Poder deixar essa marca, sabe? E as pessoas poderem dar continuidade e fazerem disso o ganha-pão deles, sabe? Mas são pessoas também que já tinham um certo conhecimento, claro, mas a partir dali fizeram um grupo e estão aí fazendo restauro. Então eu acho que isso é o Bom Será, ele vem com essa magia também, sabe? De poder, das pessoas poderem depois continuarem sozinhas nesse ofício. Ele acontece todo ano? Tem um período? Como que é? Na realidade, a gente foi captando casa por, né, projeto por projeto, e estamos agora vamos captar com vocês. Com a captação desse ano, o valor que a gente tem aqui, dá para fazer o restauro de quantas casas? Nós vamos fazer 2 casas. 2 esse ano, tá bom. Bom, eu já falei para você, né, que eu acho que o Luciano Huck tem que conhecer esse projeto. Quem sabe a gente faz uma com ele. Teremos 3. Vamos fazer chegar nele. Aí Podemos fazer, podemos. Todo mundo falava, começou até um amigo ficava brincando comigo, Bel, você é a nova Luciano Huck aí de Ouro Preto, você entregando essas casas, mas, gente, é uma loucura. Eu nunca imaginei estar fazendo isso que eu faço. E assim, né, da questão do Bom Será, e eu entregar essas 3 casas, uma para uma senhora de 94 anos, outra para outras 2 famílias, é de uma, sabe, dá trabalho, é uma loucura, mas é de uma satisfação maravilhosa, sabe? A entrega das casas acontece em alguma cerimônia? Como que é? Porque agora você falou, agora eu fico pensando no Luciano Huck mesmo, né? Uma puta galera olhando. Não, a entrega foi, sabe, porque a gente queria que a senhora de 94 anos, pelo menos, Dona Efigênia, que ela tivesse o Natal na casa dela. Então a gente fez uma puta força maior, todo mundo trabalhando em cima, porque a gente divide as equipes, né, em 3 casas, e aí foram toda a equipe para uma única casa, porque a gente queria muito que pelo menos ela passasse o Natal na casa nova, e a gente conseguiu entregar, então foi na correria mesmo, mas eu penso muito nessas entregas, em fazer um site específico, assim, tem um lugar público, com um belo almoço, assim, para a comunidade toda, pegar uns artistas que também gostam de cozinhar e fazer esses sites específicos, essas questões, essas quase instalações, assim, mas eu penso muito nisso para os próximos. Pode começar com o gastronômico. Exatamente. E para esse lado da gastronomia comunitária, eu adoro isso. Eu falo aqui em casa que cozinhar é uma arte. Com certeza. E eu adoro essas coisas da culinária, então eu acho que. Mas a gente foi entregando realmente. E é uma loucura, porque as pessoas batem na porta da minha casa, pra vocês terem pedindo ajuda. E aí a gente fica nessa missão, né? De ajudar, né? A gente está nessa missão. Quando você fala que tem 10 casas na espera, são pessoas que já te procuraram, que tem algum critério? Como você chega nas casas? Não, é o critério. O Instituto Federal de Minas Gerais, o IF, dentro do curso, eles vão fazendo esses mapeamentos aqui em Ouro Preto. Tá. E aí, os alunos... Então, a gente tem essa parceria com o IFMG, eles fazem esses mapeamentos e a gente vai fazendo os restauros, e eles vão fazendo as oficinas junto com o IA, então é todo essa trama. E junto também com a ajuda do IFAM, que também é nosso parceiro. Eu imagino
que esse é um projeto que aí na região, né, com um monte de cidade histórica, tenha um potencial de expansão, né, de ir para outros lugares que tenham residência. Com certeza. Gente, pela primeira vez a gente restaura casas de famílias não de instituições, mas de pessoas físicas, entende? Porque a história que acontece aqui, né, com as leis e com até o próprio BNDES, etc., eles têm uma linha, né, mas eles têm uma linha para instituições, né? A gente, pela primeira vez, a gente restaurou casas de pessoas físicas dentro de um projeto de restauro. E isso é Que muito são que são importante. casas históricas, né, Bel? São casas que Exatamente. estão totalmente. Essas três casas estão numa rua tronco aqui de Ouro Preto, muito importante, né? E foi restauradas também, muito bom, porque todas as 80% eram mulheres das bolsistas. Então isso também ter esse grupo de mulheres nesse primeira vez também, achei que isso também valeu muito a pena. Ver essa mulherada na construção civil é uma coisa tão incrível, gente, também. Então, acho que. E dá, sabe, e fez toda a diferença. Então, acho que isso também nos levou para essas premiações e para esses lugares. Legal. Ah, é muito legal. O Theo, a gente falou de que de quase todos os projetos ficou faltando raízes. Tem vários projetos, né? Tem os mapeamentos etnográficos, a gente tem a segunda semana de arte contemporânea, Ouro Preto Inevitável, Bom Será, as mostras, né, dos programas de residência. Os programas de residência também, eu esqueci, Rafa, de falar, que você até me perguntou, são artistas, mas a gente está com um programa de residência que a gente está querendo fazer com um artista que trabalha na área de som, que é o Craca, que também é um programa de residência ligado à música, que eu estou muito afim de fazer isso aqui em Ouro Preto, que também é outra vertente. Esse é um programa que eu quero fazer ligado à América Latina, trazendo 2 artistas da América Latina, então também é uma coisa muito interessante. E o programa Raiz, ele vem de uma história minha com a Valquíria Pratos, que é a curadora também, que é uma das curadoras que trabalham muito com a gente, onde a gente investiga a vida de artistas que moram há mais de 2 décadas e trabalham há mais de 2 décadas aqui em Ouro Preto. E fazemos a catalogação de vida e obra desses artistas. Esse também é uma coleção que nós criamos, que chama Coleção Raiz, do programa Raiz, e esses artistas eles são selecionados através desse núcleo curatorial aqui do Instituto, e esse curador ele permanece com esses artistas durante quase 2 anos, conversando e fazendo a pesquisa da vida e obra para a gente fazer a catalogação da vida e obra desses artistas, que os primeiros nossos são o Adivânio Lessa, do programa Raiz, que já está, né, que nós estamos nessa história com ele, já esse namoro há muitos anos, e a Emiliana Marchetti, que é outro artista local, que também faz parte desse projeto. Né? E transformar isso, a catalogação da obra é muito importante para o artista. Então, isso precisa realmente acontecer para que essa coleção se torne uma coleção que vai ser distribuída, né, de forma nacional. Foi um trabalho feito pelo Estúdio Claraboia, muito bonito. A coleção está incrível, toda ligada também, tudo que a gente faz, né, ligada à sustentabilidade, ligada a essas questões, né, desde a escolha do papel, do tecido, de tudo pensado, né, para que isso aconteça. E essa coleção ela é bilíngue,
Então a gente acha que vai vir com uma potência também muito, muito grande, né? E trazendo à tona, né, esses artistas que estão fora do eixo Rio-São Paulo, né? Inglês, português? Sim. Eu Legal. quero dar um gancho, eu quero dar um gancho nesse ponto do bilíngue da Bel. Bel, o mundo olha para Ouro Preto, né? E para o Instituto. E os artistas, como é a circulação dos artistas que passam pelo Instituto fora de Ouro Preto, fora do país? Você pode dividir um pouquinho? Desculpa, é que falhou um pouquinho. Fala de novo, Carlos. O mundo olha para Ouro Preto, né? Eu queria que você dividisse um pouco como os artistas que passam, qual a visibilidade dos artistas que passam pelo Instituto fora de Ouro Preto e fora do país também. Ah, bom, tem vários artistas que passam por aqui que são artistas já que estão em grandes galerias e que estão já atuando no mercado da arte, tanto nacional quanto internacional. Depois da primeira Semana de Arte Contemporânea de Ouro Preto, a gente fez pela primeira vez a exposição desses dois artistas do programa Raiz, que foi uma mostra com a Emiliana e um site específico junto com o Adivânio Lessa. E através desse processo, né, de pesquisa nosso, investigatório da Val, com o Adivânio, hoje o Adivânio já está dentro de uma coleção da Pinacoteca de São Paulo, entende? Hoje ele é representado por 2 galerias, hoje ele já passou por 10 países diferentes, né? Então, então esse é é exatamente a ponte, o canal do Instituto. O Instituto está aqui para poder fazer essa troca, né? Esses artistas locais começarem a serem revistos pelo mercado, e quando o artista passa por aqui e vem para cá e vê tudo o que está acontecendo, toda essa transformação que a gente está fazendo em Ouro Preto, ele também vai embora também com uma outra percepção, sabe, do Brasil, né? Continuo achando que é isso, os modernistas têm razão. Para conhecer o Brasil, conheça Ouro Preto. Essa ainda continua sendo um estigma de Ouro Preto, essa fala. Legal. Ô, Bel, a gente, assim, com tanto projeto incrível, como que você, assim, por que ainda hoje é difícil captar recursos? Como que é esse processo? E aí, conta um pouquinho o que você viu na Sonhatório, o que você achou bacana, enfim, como é que você chegou até aqui? Bom, gente, eu não sou uma captadora de recursos, eu falo que eu sou a maestra do Instituto que vai coligando pessoas interessantes e vamos fazendo projetos acontecerem. Só que não tem outro jeito, né, gente? Quer dizer, ou você nasce já herdeira, que não é o meu caso, ou você capta recursos. E para trabalhar com arte no Brasil, é essa a saída, né? E aí eu comecei eu mesma a captar, né? Porque esse mundo da captação é um mundo difícil, né? Não é fácil você também ter captadores com perfil da tua instituição, né? Então você precisa também estar num lugar muito de igual para igual. Eles precisam entender, você tem que ter captadores. É a primeira vez assim que eu tenho realmente assim, uma convicção de que as pessoas que com a Sonhatório eu comecei
Foi amigos que falaram, Bel, tem um pessoal fazendo uma empresa, é exatamente aquilo. Amigos meus que me veem desesperada quase há anos, essa é a verdade. Porque né, gente? Vamos falar a real, né? Não é fácil, né? Tá para todo mundo, né? Eu vejo, né, como as instituições elas estão criando outras possibilidades, outros jeitos de captar, outras maneiras, né? E minha amiga, né, ela é advogada, toda, né, colocada, eu conheço as pessoas que me indicaram que são pessoas que conheciam já a Salete há anos e etc. E eu falei, eu vou ligar para ela agora, que eu quero conversar com ela. Então, é a sua cara, Bel, que você está procurando. Porque, na realidade, quando eu vi a Sonhatória, eu falei, gente, eu sou essa pessoa dessa instituição que atua no território, né? Eu estou dentro de um lugar que é um lugar também que as pessoas chegam em Ouro Preto, eu vejo no Google Maps que fica a residência, 250, 350, 400, às vezes 500 pessoas querem saber onde é a sede. Essa sede não existe. Eu falo, gente, as pessoas, vocês também com essa questão, né, da tokenização. Eu falei, gente, é a fome com a vontade de comer, né? Chegou, né? E foi aí que eu falei, peraí, essa parceria pode dar certo a partir desse lugar, né? Dentro desse lugar da web, né? Que é a tokenização e esse lugar que é o não lugar, que é o meu não lugar estando no território, né? Então, E você está em todos os lugares e a gente na internet e também, né? A gente consegue estar em todos os lugares também. É mais ou menos por aí, sim. Conecta muito. Eu só queria fazer um parênteses. A gente está falando de projetos, talvez, e é muito provável que isso aconteça, pessoas que não sabem exatamente o que a gente está falando. A gente é um captador de recurso, tokenizados, nós tokenizamos projetos, né, incentivados. Dentre esses projetos, alguns projetos da Bell, então a gente tem uma parceria com a Bell, a gente vai captar recursos para esses projetos, e eles vão ser projetos tokenizados dentro da nossa plataforma, o que deixa com uma pimentinha melhor, assim, né? Porque você tem a rastreabilidade dos recursos, você tem a granulidade com a possibilidade das pessoas conseguirem colocar, às vezes, porque hoje o mercado de captação ele é um mercado que busca sempre os grandes e não tem muito espaço para os pequenos ou para os investidores, pessoas físicas, né, que têm um pouco menos de recursos, mas com a tokenização a gente consegue trazer isso para a maioria das pessoas. E é sobre isso, então, que a gente tem falado, né? Então, todos esses projetos incríveis que a Bel tem falado, que mostra que ajudam outras pessoas, restauração de residências, enfim, ensinando profissões, tudo isso vai ser possibilitado junto da nossa plataforma e também com as pessoas que curtirem, né, esses projetos e quiserem apoiar. Então elas chegam lá dentro da plataforma, elas apoiam esses projetos e veem essas coisas incríveis saírem com seus próprios olhos obviamente, que você ajudando tem um gostinho melhor, né? essa democratização também, sabe, do acesso, eu acho que ela me tem muito a ver, sabe, o Instituto com o processo de captar. Então, na hora eu falei, meu, é isso que eu preciso, né? É porque existe todo esse jeito de pensar, né? Que é um jeito novo, é um jeito contemporâneo de pensar. Então, você precisa de parceiros contemporâneos. Sim, sim.
porque até a gente sabe de um grande desafio que a gente tem, que é uma mudança de postura da sociedade mesmo, porque de paradigma, porque a gente sabe que as pessoas, elas hoje não têm esse costume. E como a gente resolve fazer a coisa para as pessoas que não têm costume de fazer? Então a gente sabe que a gente precisa mudar isso na cabeça. E não é fácil, mas é o desafio que move a gente a querer fazer. A gente fala assim, pô, não é só porque ninguém fez isso ainda que a gente não possa conseguir, né? E é mais ou menos o que você tá fazendo aí, né? Só porque ninguém fez, que você. E tá lá, entregando um monte de coisa. O Bel, e para a gente, assim, o que eu particularmente gosto bastante do projeto do Instituto, dos projetos, é porque eles entregam várias coisas que para a gente são valores e crenças. Primeiro, desmistificar um pouco essa ideia de que a Lei Rouanet só ajuda artista rico da Globo, que não precisa do dinheiro, né? Então, um projeto que por ser em Ouro Preto, é um projeto nacional, pela importância que a cidade tem, mas que é muito local. A ideia que você falou, do local, né? É para o mundo, mas é para o território. Então, acho que ele tangibiliza isso, né? Então, e a gente está falando de algo muito tangível, assim, a gente está falando de educação, a gente está falando de geração de emprego, de formação de novas carreiras, né? De restauro de casa, que eu acho que as pessoas não têm muita ideia de como a Lei Rouanet tem esse poder mesmo, né? Assim, de levar arte para lugares onde as pessoas nem imaginam. Assim, a gente sempre acha que é aquela coisa grandona do show. Eu acho que ficou muito o estigma do Cirque du Soleil, né? Aquela coisa grandona, e quando na verdade a gente está falando de algo muito mais relevante e que, como você mostrou, que deixa um legado, né? Que fica, que permanece na cidade. Então, para a gente. Grande, né? Assim, é um pacote completo. A gente está começando com o pé direito. Assim, a gente está bem Eu feliz. achei que foi muito legal esse nosso encontro, né? Porque eu acho que, sabe, a coisa bateu, né? Eu com esse produto na mão, né? Que é o Instituto, e vocês com a Sonhatória. Eu acho que é uma coisa que tinha que acontecer, gente. Eu já, sabe, eu acredito muito nesses encontros. Bel, ó, estamos aqui a 1 minuto de terminar. Acho que a gente viu bastante coisa, mas Quero a gente falou. agradecer, viu, mais uma vez o convite e falar que estamos aqui, vamos nos ver, vamos conversando, a gente faz outras lives e para o pessoal também entender, né, o que vocês estão fazendo. Eu acho que isso também é muito importante. Estou à disposição. Aí. Eu adorei a live, quero agradecer. Foi muito rápido. O Carraro sempre fala isso, fala que a gente começa a fazer a live, de repente você olha o relógio, passou. E Toda vez, a gente não percebe que uma hora voa. É impressionante. É muito rápido. E principalmente quando o assunto é bom, porque o assunto ele rende inclusive, eu acho que a gente deveria mesmo fazer mais, porque tem muitas. Acho que a gente até pode entrar em detalhes mais em outros projetos, porque eu adorei saber mais detalhes assim dos projetos. E eu acho que as pessoas que vão ajudar, apoiar, investir, também vão querer saber mais e entender um pouco mais aonde elas estão entrando e como a ajuda delas vai fazer a diferença. E acho que vai ser legal a gente conversar mais vezes, mas eu quero agradecer. Muito obrigado, viu, Rafa? E aí? Obrigada a vocês. Obrigada, Carrá. Obrigada, Salé. Obrigado, Bel. Estou muito feliz. Obrigado, Rafa e Sam. E vamos nessa, e a gente pode também conversando às vezes com outras pessoas da equipe do Instituto, sabe? Com a curadora, com o Raiz, conversa com a Val, com outro sabe, com o pessoal que também trabalha junto com a gente. Isso é legal porque dá voz para todo mundo. Nossa, seria ótimo se tivesse. Excelente, excelente. Legal, meninos e menina. Gente, olha, boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado.